Às vezes as pessoas pensam, eu sei que eu vou entrar num terreno delicado aqui, mas as pessoas pensam, rapaz, a igreja, nós estamos vivendo um momento difícil, politicamente. Está tudo bipolarizado, há muito ódio, muita raiva. Agora, se você pensar um pouco, existe ódio, ódio é do diabo, e raiva é do diabo, certo? Perturbação e guerra é do diabo. Mas pense uma coisa, tirando a questão do ódio, isso está acontecendo porque a igreja está despertando para o perigo que o país e as pessoas estão correndo. E quando você mexe na cobra, a cobra quer dar o bote. Então, mesmo, eu vou dizer uma coisa para você, a solução do Brasil está em pregar o evangelho a toda criatura, e todo mundo concorda com isso. Ah, pastor, mas tem gente que nasceu de novo e pensa da outra forma. E está no meio dessa briga. Mas eu te digo uma coisa, querido. Se a gente não só nascer de novo, mas priorizar a palavra de Deus, e praticar a palavra de Deus, e praticar o ID de Jesus, se nós fizermos isso, nós vamos proteger a doutrina correta do Evangelho. Vocês estão entendendo? Pessoas vão deixar de ser enganadas quando nós estamos todos mundos unidos num só coração, num só espírito. Vocês estão entendendo? Porque existe esse problema porque a coisa não está muito bem definida para alguns. Mas quando você realmente se converte, ama a Deus e quer se envolver com o Senhor, e tira o foco de problemas e de brigas que tem por aí, mas somente na palavra, a própria palavra vai te trazer para você o esclarecimento. O que é que realmente importa? Amém? Com certeza, o Filho de Deus não deve ficar brigando nem contendendo. Mas também o Filho de Deus não pode aceitar o pecado. Amém? Então existe um equilíbrio que só existe quando realmente nós estamos amando e servindo ao Senhor. Então nós estamos no primeiro versículo, 14 diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Agora vamos continuar com o 15, diz assim, e ele morreu por todos, presta atenção, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e se ressuscitou. Irmão, esse versículo me parece tão claro, tão óbvio, mas ele é tremendo. Se ele morreu por todos, ele morreu para que todos os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então o problema, irmãos, muitas vezes porque a gente está vivendo para nós mesmos, é por isso que eu fugia de culto de missões, porque eu queria viver para mim mesmo. Misericórdia de Deus me chamar para não sei aonde. O pior é que quem é assim é geralmente as pessoas mesmo que Deus ama, que Deus chama. É melhor se acalmar, é melhor se entregar. Pai, eis-me aqui, faça o que tu queres. Aí ele vai fazer como aconteceu com o irmão. Eu vi isso num livro aqui do irmão Reagan, não sei se você já leu esse livro. O irmão disse, eu nunca vou no culto de missões, porque senão Deus me manda para a China. E nunca ia, aí depois ele se quebrantou no meio de um problema lá, entregou-se totalmente ao Senhor, chorando, em lágrimas, disse, vai pai, me manda para a China, para onde tu manda. Aí Deus falou claramente para ele, eu nunca quis que você fosse para a China, isso foi uma coisa que você colocou na sua cabeça. Às vezes pessoas têm medo, porque na verdade estão vivas demais, em vez de viver para Cristo, estão querendo viver para si mesmo. É isso que engana a pessoa. E é por isso que as pessoas querem suicidar, não tem mais razão na vida. Por quê? Porque o foco está nesse mundo. Irmão, tira o foco desse mundo. E aí você não vai ter lugar para tristeza, decepção. Amém? Vocês estão comigo? Quando a gente realmente ama a Deus, você começa num processo de amadurecimento. Diga comigo, amadurecimento. Isso é muito importante. Um amadurecimento, uma fruta chega, fica verde, aí vai amadurecendo. Amadurecimento tem um processo, querido. Então, no começo do amadurecimento, você ainda fica com medo de algumas coisas acontecerem, mas à medida que você vai amadurecendo, as coisas vão perdendo a força de te ferir. Por que você fica ferido quando alguém não vai na tua casa?
Ou por que você fica ferido quando alguém não lembra do seu aniversário? Por que você fica ferido quando você posta algo no Facebook e ninguém dá um like, nem no Instagram faz um coraçãozinho? Nem... Você não deveria ficar preocupado com isso. Ah, pastor, mas quando ninguém liga para mim, ninguém lembra do meu aniversário, ninguém vai me visitar, demonstra que eu não sou importante para ninguém. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, para Deus você é importante, você pode ter absoluta certeza disso. E tem mais, se ninguém está ligando para você, você pode ter de certeza porque o diabo está com raiva de você, está querendo acabar com a sua vida. E em vez de entrar no parafuso da depressão, achando que ninguém te ama e você não serve para nada, você vai fazer a vontade do diabo. Em vez de fazer isso, dê uma tapa na cara do diabo, se levantando em fé, em alegria, em convicção. E eu te digo, parte do que ajuda a fazer isso é você se envolver na obra de Deus. Quando você serve ao Senhor, o Senhor da glória te honra. Quando você honra a Deus, Ele te honra. Amém? E isso faz com que você tenha aquela sensação gostosa de pertencimento e de ser útil. De ser útil, de ser necessário aqui nessa terra. Não tem uma pessoa aqui nesse lugar, do mais novo ao mais velho, do mais simples ao mais complexo, todo mundo aqui nesse lugar é importante para Deus. Todo mundo aqui nesse lugar. Todo mundo aqui, eu te digo que é verdade. Deixa eu dizer uma coisa, eu gosto de falar de mim, porque se eu passei pela coisa, então você se vê que talvez tenha passado com você, você passou. Está vendo eu pregando aqui? Está vendo Deus me usando para dar algumas palavras? Mas você não sabe que muitas vezes eu estava me sentindo a pior porcaria do mundo. E não é porque estava em pecado, não. Estava me sentindo a pior porcaria porque eu não sabia que eu era útil, não achava que eu era útil, não achava que eu era importante, não achava que minha vida espiritual era tão impactante assim. Todas essas coisas que todo mundo pensa. Não achava que o meu ministério tinha alguma utilidade. Mas como assim, pastor? E essas pregações? Para você ver que é Deus, é a graça de Deus, irmão. Quando você decide morrer para si mesmo, Deus vem e lhe ajuda. Agora você imagina se eu ficasse aqueles tempos atrás, o tempo todo na depressão, achando que eu não servia para nada. Isso é um engano, isso é uma cadeia de Satanás, irmão. Você serve sim, você é importante. Você foi ungido por Deus. Preste atenção nesse texto, porque esse texto é bastante esclarecedor. Inicialmente ele está dizendo aqui, olha, um morreu por todos, logo todos morreram, e é esse fato que deve impulsionar a gente para a gente não ficar vivendo para nós mesmos, mas vivendo para Ele. E aí o que ele diz no 16? Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. O que Paulo está falando aqui é algo profundo. Quando diz segundo a carne, está falando naturalmente. Por que ele está dizendo agora ninguém nós conhecemos de uma forma natural? E até mesmo Cristo, se eu conheci de uma forma natural, não é agora que eu vejo. Ele está trazendo uma revelação profunda. Ele está dizendo, queridos, todos nós que somos do corpo de Cristo, nós já morremos para esse mundo. Então, se nós morremos para esse mundo, a gente não deve estar julgando as pessoas pela aparência, ou pelo jeito, pelo temperamento da pessoa. Ih, fulano é uma carne de pescoço, misericórdia, não quero nem falar com ele. Está conhecendo segundo a carne, está muito vivinho, está muito se preocupando com o que os outros acham. Ah, mas é porque eu sou assim. Esse é o problema, precisa matar esse sou assim. Porque existe uma graça de Deus, existe um fluir do Espírito que está disponível para agir no nosso meio, para que nosso temperamento seja controlado pelo Espírito. Se você está muito braba, você está carnal demais. Mata essa velha natureza aí.
Essa intransigência e achar porque é meu jeito, eu sou assim, querido, mate isso, senão você não vai conseguir ser feliz. Você vai viver de depressão em depressão, de tristeza em tristeza. Esse é o problema. Pessoas acham que tem que ser por força e por violência. Não, é o meu jeito, eu vou assim, eu vou ser feliz. E aí começa a ser tu e contra todos. E aí a vida fica difícil. Deus, Ele te ama. E Ele está falando com essas palavras que Ele deseja invadir a tua vida, para que o teu temperamento seja controlado pelo Espírito, para que a tua vida seja feliz, seja alegre, seja produtiva. E só existe um caminho para isso, querido, é entregando a vida totalmente a Ele, é entregando seus projetos, botando foco só nas coisas de Deus. Eu me lembro que, mesmo com todas as falhas que eu tinha, mas de vez em quando me vinha assim, cara, eu vou fazer alguma coisa. Aí eu ia numa livraria, comprava um monte de folhetinho e ia distribuindo para as pessoas, sem ninguém mandar, cadê o pastor que não fez um grupo de evangelismo? Meu irmão, tem você é um filho de Deus. A gente fica se escorando demais nas coisas, nas pessoas. Veja, o ID é individual, o ID não é a igreja não, o ID é individual. Ele não disse, ide, igreja Verbo da Vida, e pregar o evangelho a toda criatura. Tá vendo, eu não tenho culpa, o pastor não fez um grupo de evangelismo, né? Eu estou aqui, estou disponível. E isso é um pecado. O ID é individual. Os eventos, os grupos de evangelismo, as coisas que a igreja faz, são estratégias para organizar, para todo mundo participar do ID. Mas a obrigação é individual. Se houver uma igreja que não faz nada, que não tem evento nenhum, que não tem evangelismo nenhum, o pecado não vai recair só sobre a igreja, vai recair sobre cada um. Porque o ID é individual. Amém? Vocês estão entendendo? Por isso que a igreja faz a sua parcela e fala o quê? Se envolva com isso, se envolva com aquilo. Porque essa é a forma de você cumprir. E aí Paulo diz, eu não estou conhecendo mais ninguém segundo a carne, e até mesmo Cristo. Por que ele fala isso? Porque quando Cristo estava na terra, ele era fariseu treinado por Gamaliel. Ele ouviu falar de Jesus muito bem. Talvez ele tenha visto Jesus e devia ser um daqueles, né? Fariseus e escribas da lei que estavam rangendo os dentes querendo matar Jesus. Só que ele era mais jovem, né? Devia ser um jovem, rapaz, 16 anos, 17, com os seus preceptores andando com ele lá nas ruas de Jerusalém e trincando os dentes de ódio, doido para pegar uma pedra e jogar em Jesus. Porque era um herege que se dizia filho de Deus. E aí ele está dizendo, eu não vejo mais dessa forma. E aí ele continua no versículo 17. E assim, veja, o que Paulo está trazendo aqui é uma mudança de paradigma. Ele está dizendo, você não é aquilo que você pensa que é. Fica comigo aqui. Ele está dizendo, olha, você, se Jesus morreu e você nasceu de novo, você morreu. E fique sabendo que você vive para Ele agora. Tanto é que eu não conheço mais ninguém segundo a carne. Ele está vendo segundo o Espírito, porque é uma realidade diferente, é um reino diferente, é um povo diferente. É um paradigma diferente, são os nascidos de novo, é o povo de Deus, é a família de Deus, é o povo que tem o amor de Deus no seu coração, e é por isso que nesse contexto ele diz, assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, versículo 17. As coisas antigas ou velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Diga, eu sou nova criatura. Agora pensa comigo, como é que você é nova criatura e está triste e abatido porque as coisas não estão funcionando? Irmãos, levanta-se. Tira o foco das coisas do mundo. A bênção do Senhor vai vir. É por isso que Jesus disse aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A gente está muito preocupado com os acréscimos. Mas o foco não é o acréscimo, o foco é fazer o reino de Deus funcionar e continuar aqui nessa terra. O foco são as coisas de Deus. O foco é viver para Jesus. O foco é cumprir o ID. Esse é o foco.
O ide é composto do evangelismo e também do ensino, né? E ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. Então, o ide tem duas partes, tem o evangelismo e tem o ensino. E que o pastor Bud e Mama Jane fizeram tão bem. Eles foram e eles começaram a ensinar. E essa igreja Verbo da Vida tem essa característica, porque é uma igreja que tem um chamado relacionado com a palavra e com a fé, mas que desde o início está relacionado com o ensino, porque se não houver o fazer discípulo, não se cumpre o ide, pessoal. O ide é pregar o evangelho e fazer discípulo. Então tem que se pregar o evangelho da salvação e ensinar a palavra para fazer os discípulos, porque se não fizer discípulo, o povo fica fraco. É por isso que o ensino é tão grande, mas o ensino é para dentro da igreja, o ensino não é para fora, é para dentro da igreja. E aí ele diz, se alguém está em Cristo, em nova criatura é, as coisas antigas já passaram, esses que fizeram novas. E é por isso que ele fala no 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa linda. Através de Cristo nós fomos reconciliados com Deus, ou seja, conectados com Ele. Nós temos um fluir da videira, Cristo é a videira, nós somos os ramos. E aí a seiva da videira flui em nós, porque nós estamos conectados com Deus, por isso você não está abandonado. Mas quando você põe o foco nas coisas desse mundo, mesmo conectado com Deus, você desconecta na tua mente, porque nós estamos preocupados com as coisas da terra. A coisa só funciona quando você morre para o mundo. Quando você morre para o mundo, o fluir da graça de Deus flui em você. E é por isso que dá essa sensação gostosa de pertencimento, e você se sente útil e se sente alegre. Amém? Porque você sabe que não é simplesmente uma placa da igreja ou a opinião do pastor Sérgio, é uma ligação sobrenatural com Deus. Através de Cristo, Ele reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, agora é interessante, Ele nos deu, diga, me deu. Diga, eu tenho esse ministério. Todo mundo aqui tem esse ministério. O ministério da reconciliação. E isso tem a ver com o culto de hoje. Se nós temos o ministério da reconciliação, significa que há em nós a capacidade de, conectado com a videira, trazer as pessoas para serem reconciliadas com Deus. Entendeu isso? Então você pode ter certeza que quando você chegar lá no ambiente de trabalho, e sabedor dessa informação no seu coração, não só na mente, você pode usar a sua fé e crer, Pai, eu tenho o ministério da reconciliação. Eu quero pregar o evangelho para aquela pessoa que está aqui. Me usa, Pai. Me usa, me dá uma estratégia. Eu quero fazer a tua vontade, porque eu te amo. Porque o teu amor me constrange. Eu já morri para o mundo e eu quero viver para ti. Se Jesus estivesse aqui, ele faria o quê? Mas ele não está aqui agora, ele está à direita de Deus intercedendo por nós, esperando que você faça. Você sabia disso? Não é só o pastor, pessoal. Você vai encontrar-se com o Senhor um dia, espero que seja no arrebatamento, né? Mas se por acaso você encontrasse antes, você pode ter certeza que um dia todos nós chegaremos diante do Senhor e Ele vai dizer, eu te dei dons. O que você fez com esses talentos? Mas, rapaz, mas Jesus, eu não pregava. Ué, eu não estou falando de pregação, Ele vai dizer. Eu estou falando do dom que eu te dei. Mas Jesus era tímido. Mas eu não estou falando de timidez. Estou falando do dom que eu te dei. Mas que dom, Jesus? Quando os irmãos chamavam você para participar de algum departamento da igreja, por que você não ia? Você sabia que tem pessoas que podem ser tocadas em determinado departamento só por você, que nem eu nem outro pode tocar a vida daquela pessoa? Você sabia que, vou dar um exemplo prático aqui, se você entra no diaconato e você fica naquela portaria, sabemos disso, por exemplo, o Paulo e a Suzana, na igreja, lá na outra, né? Tinha pessoas que começaram a ir para a igreja pelo fato do Paulo e da Suzana, principalmente a Suzana falava com as mulheres, né?
e dava um abraço e tal. E tinha pessoas que eram tocadas. Ora, aquilo era o dom da Suzana. É um talento que ela tem. Agora, para comigo, para um pouco para pensar. Se Suzana na porta é usada por Deus para cumprimentar pessoas e pessoas são tocadas com ela, veja a importância que às vezes a gente não dá para algum dom que você tem em algum departamento que somente você vai fluir. Vocês estão entendendo? Então não é só pregar. Tem talento que você tem e que o corpo de Cristo está precisando desse talento. Agora toma cuidado, porque um dia você vai encontrar com Jesus e ele vai dizer: o que foi que tu fizeste com o talento que eu te dei? Cumpra o ID do Senhor. E ele diz aqui no versículo 19, ele vai explicar o que é o ministério da reconciliação, a saber, ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, olha só, não imputando aos homens as suas transgressões. Significa não passando no focinho do cara o pecado que ele tem. Como diz lá no Nordeste, esfregando na cara. Assim, né? Deus não está esfregando na cara da gente os pecados da gente. É por isso que, assim, olha só, querido, você sabe que eu tenho uma maneira de pregar e que Deus me flui dessa forma, e muitas vezes, às vezes, pessoas se sentem incomodadas quando está fazendo alguma coisa errada. E outros, infelizmente, mais carnais, pensam: pastor está fazendo mensagem de carapuça para mim. Bom, você pensa o que você quiser. Uma coisa você pode ter certeza do meu coração: eu não quero lançar em rosto o pecado de ninguém. E se Deus me revelar algo a respeito da tua vida, eu nunca vou chegar no púlpito e dizer, porque eu não concordo com isso. Porque se você está em pecado, não precisa de ninguém apontar para você, você sabe que está em pecado. É verdade ou não é? Se alguém estiver fazendo alguma coisa errada, precisa eu dizer para você? Não precisa, você já sabe. Se você nasceu de novo, você sabe se está certo ou se está errado. É verdade ou não é? Então, se não precisa, se Deus não passa na cara de ninguém, por que eu vou passar? O problema, querido, é que a gente pensa às vezes que engana a Deus. A gente engana as pessoas, mas não engana a Deus. E o pastor, quem quer que seja, não tem autoridade de passar na cara da pessoa o pecado. Porque ele nos deu o ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação está dizendo aqui: Deus não lançou na cara do povo o pecado deles. O que é que Deus fez? Assim que começou a época da igreja, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, o que foi que aconteceu? Pedro começou a pregar. Foi a primeira mensagem da igreja. Já você já parou para pensar nisso? Foi a primeira mensagem da igreja, a primeira mensagem de púlpito. A primeira coisa que Pedro fez foi: pessoal, esse povo aqui está assim, desse jeito, batizado no Espírito Santo, isso não é cachaça nem bebida não, isso não é pinga não. É 9 horas da manhã. É porque isso é o cumprimento da profecia de Joel. Isso, aquilo outro. Aí o povo foi que disse para ele: e o que a gente faz? Aí foi que Pedro disse: arrependei-vos, se convertei e seja batizados, para que venha tempos de refrigério. Então, quando alguém diz se arrependa no púlpito e diz: pessoal, você tem que deixar isso, aquilo outro, não está passando na cara da pessoa o pecado, não, está dizendo: arrependa-se para o teu bem. Se arrepende para que venha tempos de refrigério, que a graça de Deus possa fluir, queridos. E às vezes o arrependimento não é só de um negócio feio, como um adultério, não. Às vezes é o pecado de querer fugir de Deus, como Jonas. Estou fugindo. Como eu fugia dos cultos de missões? Era igual a Jonas. Mas quando a gente foge, igual a Jonas, a gente vai ficando mais profundo, né? Terminou Jonas na barriga de um peixe. Não fuja. Olha para o vizinho aí, eu não vou nem olhar. Olha para o vizinho e diz: ei, não fuja. Não fuja de Deus. Não ponha desculpa. É porque o pastor prega umas pregações assim que é carapuça. Não pensa essas coisas. Isso é só um mecanismo que a sua mente criou
para fugir do que Deus está falando. Amém? Então, nós estamos fugindo, mas muitas vezes estão fugindo, mas o ministério da reconciliação, como eu disse, não lança em rosto o pecado. Então diz aqui que, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando com o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E olha só que coisa linda, e nos confiou a palavra da reconciliação. Diga, eu tenho da parte de Deus uma palavra. Eita Jesus! Quem já foi em uma igreja, o irmão diz, eu tenho uma palavra para o irmão. Aqui está dizendo que ele nos confiou da parte de Deus a palavra da reconciliação. Então há em você a capacidade sobrenatural dada pelo Senhor de abrir a boca e pessoas vão se converter, irmão. Pessoas vão mudar de vida. Diga mais uma vez, eu tenho essa palavra. Diga, foi Deus que confiou. Oh, aleluia. A gente tem que parar com essa coisa de imaginar que isso aqui tem a ver com chamado, quem é pastor. Não, é um chamado que todo crente tem. Agora, é por isso, ele diz no 19 isso, ele nos confiou a palavra da reconciliação. É por isso que ele diz no 20, de sorte, ou seja, ele está dizendo, dessa forma, que somos embaixadores em nome de Cristo. O seu representante de Cristo. Você viu que coisa linda aqui, isso que está escrito aqui? Ele está dizendo que você, diga eu, a gente tem que trazer a coisa para o pessoal mesmo. Você é um embaixador da parte de Cristo. Querido, que palavra tremenda. Sabe, se essa palavra cair no seu coração e você for orar por alguém e aí uma pessoa começar a ficar com a voz grossa. Quem é que está aí? Legião. Vou te matar. Aquela coisa toda, aquela besteirada toda. Então eu tenho que fazer esse teatro para você entender, né? Você não fique com medo não. Bota esses demônios para fora porque você é o representante de Cristo. Não tenha medo de demônio, não. Ele está debaixo dos seus pés. Fiquem alegres, porque se o bicho está falando ali grosso, significa que ele pensou o seguinte, ixi, não tem como enganar mais isso aqui, não. Enquanto ele pensava que eu não existia, eu ia pelos amigos, pela balada, pelo não sei o quê. Agora que não tem, eu vou manifestar, não tem mal o que fazer, eu sou legião, vou pegar você, aí vem com aquela besteirada toda. Quando ele está se manifestando assim, é porque ele sabe que não tem jeito. Ih, agora não adianta não, vamos logo vir para cima dele, que é para ver se ele ou ela tem medo. A expectativa agora dele é, por isso que ele fala grosso, é para ver se dá medo em você. E aí começa a dizer o quê? Eu vou te matar, eu odeio você. Aquela besteirada toda. Besteirada por quê, irmão? Ele pode querer, ele pode fazer o que for, mas ele não tem autoridade sobre a sua vida. Você é embaixador de Cristo. Quando o diabo começou a se manifestar, quando eu estava participando de alguma coisa e eu via o povo, aquela coisa, estou dizendo que me odiava, eu não fiquei com medo não, foi com mais raiva dele. Pegou em casa de maribondo, meu velho. Porque agora não tem mais o que enganar. Enquanto eu estava sendo enganado, achando que, a minha vida, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro, eu estava no terreno das ilusões. Esse é um mundo de ilusões, meu querido. Mas quando você conhece a verdade, o bicho não tem mais o que esconder de você, não. Então, em vez de ter medo, saiba que toda tristeza, olha, presta atenção no que eu vou dizer, toda tristeza que você já teve, toda depressão, toda ansiedade, toda doença, todo desgosto, toda traição, tudo que você teve, foi esses bichos que falam grosso que estavam fazendo na sua vida. Em vez de ficar com medo, seja um embaixador da parte de Cristo. Você tem o ministério da reconciliação, prega o evangelho, salva as vidas, expulsa os demônios, cura os enfermos, faz a vontade de Deus, e Deus é contigo, Ele enviou os anjos para te proteger, para te guardar, Ele está contigo, apenas cumpra a vontade de Deus, seja em que área for. Nós teremos aqui uma oferta aqui no final, e essa oferta é para abençoar essa vida.
Pessoal, não passou nem um décimo aqui dos missionários que tem nesse ministério. Tem missionário em todos os continentes, pessoal. Tem missionário no Camboja, tem missionário no Japão. Tem missionário em tudo quanto é lugar. E a gente pode ser, da parte de Deus, um lenitivo, ou seja, um auxílio. Esse povo está pagando um barraco num canto daquele, um dinheiro altíssimo. Você não sabe os sacrifícios que os missionários fazem para pregar o evangelho. A gente está aqui preocupado porque precisa do dinheiro para pagar a conta de energia daqui a 3 dias. Os caras estão lá naquele meio do mundo. Sabemos que Deus é por ele, mas nós somos a parte aqui na terra com eles também. Amém? Vocês estão entendendo? Nós temos o ministério da reconciliação. O amor de Deus foi derramado no nosso coração. Nós temos condições de ser embaixador de Cristo. E embaixador também não é só lá expulsando demônio, é em todos os lugares. Quando nós participamos e trabalhamos num departamento, quando a gente faz parte da oferta das missões, quando a gente faz algo, quando a gente ora, quando a gente prega, quando a gente juntos aqui intercedendo pelas vidas, nós estamos exercendo o ministério da reconciliação. Nós estamos como embaixadores da parte de Cristo, estabelecendo a vontade dele aqui nessa terra. Essa é a única verdade, querido. Essa é a única verdade. E ele diz no final, de sorte no 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Olha só, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu digo agora, mesmo que todo mundo esteja convertido aqui, e salvo, mas existem coisas que você precisa reconciliar com Deus. Vou dizer exatamente o que Paulo disse. Em nome de Cristo, eu rogo a vocês aqui da igreja Verbo da Vida de Maringá, que vocês se reconciliem com Cristo. Se reconciliem com Deus. Para que tenha tempos de refrigério. Amém. Tempos de refrigério, queridos. Eu fico pensando nessa expressão, tempos de refrigério. Como Pedro disse lá no livro de Atos, cara, que coisa tremenda. Refrigério, sabe, às vezes a gente está tão... Eu sei o que é isso, querido, eu tive épocas na minha vida, eu sei que alguns aqui que estavam atormentados de tanto problema, e tudo que eu queria era um refrigério. Deus é contigo. Mas para que o tempo de refrigério venha, tem que haver uma reconciliação total, geral e restrita. Tem aquele versículo que nós citamos no domingo. Mas quanto ao Senhor, seus olhos passeiam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Você pode ter certeza que os olhos de Deus passam aqui nessa noite. Reconcilia-se com Deus. Oh, Deus tem tanta coisa boa para a tua vida. Tanta coisa boa, querido. Tanta coisa boa. Tanta provisão, tanta alegria. Deus tem uma família maravilhosa para você. Deus tem provisão. Deus tem tanta coisa boa. E tudo que Ele está esperando é que você dê o passo de reconciliar-se com Ele. E é nesse sentido que ele chega no versículo 21. Às vezes a gente lê só o versículo 21 e não presta atenção. Vamos finalizar agora nesse versículo. Nos demais, no contexto. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você entendeu por que é que Paulo terminou ele não é a carta toda, mas esse parágrafo, porque não havia versículos, era por parágrafos, era uma carta. E aqui está finalizando um parágrafo. Por que é que Paulo terminou esse parágrafo dizendo isso? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Você foi justificado, você é justiça de Deus, você não tem mais pecado, você é um verdadeiro embaixador da parte de Deus.
ele finaliza dizendo: olha, tudo isso aqui que eu disse antes acontece porque você é a justiça de Deus. Amém, queridos? Por isso que é fácil hoje participarmos de um culto como esse. É onde tem o ID, países que precisam. Sabe por que a gente coloca as bandeiras num culto como esse? Em primeiro lugar, é para você se compadecer do povo dessas nações. É para você também se irmanar e auxiliar cada pessoa, cada missionário desse que está aí, casal de missionário. É para você entender que são vidas que estão cumprindo o ID. Se Deus falar ao seu coração e surgir um chamado para um país desse, obedeça. Mas o ID, ele não é só indo, ele é orando e ele é também contribuindo. Então é por isso que temos as bandeiras com os retratos e tudo mais, que é para você se conectar com este povo. O povo do país, o que Deus tem nesse país e com esses missionários. Às vezes você tem um país no coração, né? Às vezes veio para o seu coração Honduras, mas isso não quer dizer que você tem um chamado para ir para Honduras. Talvez Deus esteja inquietando o seu coração para Honduras, porque você vai ser uma ponte para alguém que vai para Honduras. Ou talvez porque Deus está chamando você para ficar intercedendo por Honduras, ou Nicarágua, ou qualquer país desse. Amém? Mas seja rápido para obedecer, porque você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você é a justiça de Deus, você é embaixador da parte de Deus e você tem o ministério da reconciliação. Quem pode dizer amém? Amém. É isso aí, querido.